Sejam bem-vindos ao nosso canal, a nossa página Pedagogia da Construção. É um nome bem sugestivo para o tema que nós vamos trabalhar hoje. Essa é uma segunda live sobre as crianças, né? Como são importantes as crianças. As crianças, elas são um público muito grande e um público que está sendo, talvez, digamos assim, colocado à parte, né? Não com tanta importância como deveria. E por essa razão, nós resolvemos fazer algumas lives e abordar alguns temas sobre crianças. Se você nunca participou do nosso canal, bem-vindo. Meu nome é Joilde Santos, sou pedagoga, sou educadora cristã, sou missionária de tempo integral, trabalho com crianças já na educação cristã há mais de 10 anos, sou casada com o pastor Jorge Santos, que é teólogo, e estamos aqui para poder contribuir um pouquinho com os pais, os educadores, os líderes de ministério infantil, enfim, todos aqueles que direto e indiretamente são tutores de criança. Nós estamos aqui para abordar temas e dar alguns direcionamentos naquilo que a gente pode contribuir, ok? Então vamos lá. A primeira live do tema que nós fizemos semana passada foi o problema da orfandade em nossa nação. O problema da orfandade em nossa nação. Foi o tema da nossa live anterior. Se você não viu, não perca, está muito bom o conteúdo. Convido você a assistir nessa página essa live da semana passada. Nós abordamos de forma didática, né, as questões sobre identidade e destino das crianças. Falamos também sobre a bênção de Deus e a ausência da bênção de Deus que vem dos pais. Falamos do plano de Deus para a família, né? O que Deus estabeleceu na relação de pais e filhos para que sejam prósperos e abençoados. Vocês podem fazer comentários durante a live, tá? Os comentários estão abertos, fiquem à vontade. Sejam todos bem-vindos. E falamos da importância, né, dessa bênção liberada sobre as crianças e também as consequências da falta da bênção de Deus sobre as crianças, sobre a geração, na verdade, né? Falamos sobre rejeição, sobre abandono, falamos sobre perdão, falamos sobre a filiação, falamos sobre a formação da identidade da criança, né, com as imagens externas sendo formadas de fora para dentro e as suas consequências. E hoje, queridos, eu quero ir diretamente ao ponto sobre o ataque do inimigo às crianças, né? Os ataques do inimigo às crianças. Eu vou estar fazendo comentários de livros, né, que são pertinentes ao assunto. Então, hoje eu vou estar comentando o livro do pastor Gilberto Celete. Ele é teólogo missionário, obreiro da PEC, um homem assim de uma competência nessa área gigantesca. E ele tem um livro titulado Os Ataques do Inimigo às Crianças, tá? E nós vamos começar com uma oração. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos te louvar e te agradecer por essa porta que o Senhor abriu, para nós sermos boca e voz de muitos pais que precisam de ajuda, de educadores, de líderes de ministério infantil, que querem um norte, querem saber como educar seus filhos no caminho em que devem andar, para que depois de grande não se desvie dele. Eu te convido, Espírito Santo, eis-me aqui. Eu sou, Senhor, como uma xícara vazia diante de ti, disposta a receber de ti o direcionamento para que a tua palavra vá e faça produzir o efeito para o qual ela será enviada nos corações e na mente dos ouvintes.
eu te peço, abençoe cada pai, cada mãe nessa live, cada avô, cada avó, cada tio, tia, cada tutor de criança, cada educador, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Continuando. Salmo 78, verso 4, diz assim: não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Pessoal, o que esse texto está falando? Aqui o salmista Asaf, ele estava dizendo que nós, né? Que é o sujeito oculto nessa frase, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor. Qual é o desafio de nós, essa geração? Contar à geração vindoura as maravilhas do Senhor, o seu poder, a manifestação dos seus sinais, falar da sua glória, falar da sua existência, mostrar para as próximas gerações. Por quê? Aí Provérbios 22:6, somente a parte A diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Existe um caminho, nós falamos disso na live passada. Existem veredas antigas estabelecidas por Deus, como nós vimos no texto de Jeremias 6, do versículo 13 ao 16. Nós vimos que existem veredas antigas que Deus estabeleceu para nosso próprio bem, para o nosso próprio desenvolvimento. Essa geração que nós estamos hoje acompanhando e que nós vamos abordar aqui, é uma geração que está andando fora das veredas do Senhor, né? E nós vamos entender por quê também. Então, eu vou comentar o conteúdo desse livro, Os Ataques do Inimigo às Crianças, do pastor Gilberto Seletti. Embora não seja uma resenha, tá? Vou pontuar só alguns tópicos que eu achei importante. E esses temas que eu vou abordar aqui são de a mais alta relevância para os nossos dias. E como a gente vai lidar com a geração alfa? Essa geração que está nascendo agora, já é a geração alfa, né? Para conduzi-los nos caminhos das veredas de Deus. Bom, pessoal, são em grande parte os filhos da geração Y. Essas crianças hoje são, em grande parte, os filhos da geração Y, que estão crescendo num ambiente de muita tecnologia, de modo que suas características podem ser consideradas como nativas digitais. As crianças hoje, elas já nascem inseridas num contexto altamente tecnológico, digital. Desde bebês, elas têm acesso às telas, elas já interagem com a tecnologia de forma até intuitiva. Você não precisa ensinar, né? De forma intuitiva, a criança já vai começando a ter contato. Parêntese, não é recomendado que bebês até 2 anos de idade tenham contato com telas, tá? Essa é uma recomendação dos psicólogos. Não é bom. Até os 2 anos de idade, criança tem contato com telas. Bom, essa geração, elas já são visuais e totalmente interativas e começam já a preferir conteúdos em vídeo, né? Antigamente nós assistíamos desenhos, eu sou da geração Y, nós assistíamos desenhos em TV. Hoje são os vídeos das redes sociais, né? E a expectativa dessas crianças, dessa geração alfa, elas esperam experimentar personagens e experiências instantâneas. Essa é a expectativa dessa geração. Elas, com isso, se tornam mais independentes. Elas usam a tecnologia para buscar informações e aprender por conta própria, né? O faça você mesmo.
Então, o DIY, faça você mesmo. O que pode dar a elas uma maior autonomia? E aí começa a entrar o perigo, né? Crianças com autonomia, crianças com o dedinho que escolhem entrar em conteúdos que elas não têm discernimento se é bom ou se é mal. Crianças que já têm autonomia para participar de conteúdos, de jogos, né? Filmes, desenhos, que ela não sabe discernir até que ponto aquilo pode prejudicá-la. E dentro desse aspecto, elas se tornam mais independentes. Elas usam a tecnologia para buscar essas informações, elas aprendem e aqui elas começam a formar as suas identidades. E aí é que está o perigo, porque elas estão sendo construídas de fora para dentro. Então, o que a gente quer discutir aqui hoje é a abordagem dessa ambiência que a gente está vivendo às crianças. As crianças não estão sendo poupadas. E eu vou lhe mostrar aqui, em textos bíblicos, vou lhe mostrar aqui com exemplos como isso está acontecendo, tá? Então, eu quero falar para você das 3 gerações passadas. A minha geração, que é de 65 a 80, que é a geração X. A geração Y, que são os nascidos de 81 a 96. A geração Z, que é de 97 a 2012. Essa geração ainda não está tendo filhos, quer dizer, alguns sim precocemente, né? Então, essa geração que está nascendo agora, a Alfa, são filhos da geração Z, que são os pais que estão com 30 anos, com 28, 30, 35, essa geração aí. Eu quero dar um texto aqui para a gente começar a nossa abordagem. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 2, diz assim: Ora, o Espírito, com letra maiúscula, que se refere ao Espírito Santo de Deus, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia do que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Olha, veja bem, você não precisa ser cristão para ficar nessa live. Você não precisa ser cristão para me seguir. Mas se você quer aprender ou ouvir uma cosmovisão bíblica, você está no lugar certo, tá? É sobre isso que a gente vai falar. E esse texto deixa claro que existem espíritos enganadores e há ensinos de demônios. Gente, é possível isso? É possível isso. Tem gente que não acredita na existência do diabo, mas ele é real. Ele é real. Assim como você é real, assim como eu sou real, não sou inteligência artificial, tá, gente? Eu sei que eu não sou inteligência artificial. Então, veja bem, hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui: ensinos estão sendo dados às nossas crianças por pessoas que têm a consciência cauterizada. O que significa isso? É um estado de consciência moral de uma pessoa que se torna insensível ou endurecida, perdendo a capacidade de discernir o bem e o mal e de sentir remorso ou culpa por suas ações erradas. Gente, nunca se ouviu falar de tanta permissividade, de tanta perversidade com as nossas crianças. Nunca. Hoje, a criança ela não pode ficar na calçada de casa, porque ela corre o risco de ser sequestrada.
Hoje ela não pode dormir na casa do coleguinha, que ela corre o risco de ser, né, abusada. Então, existe um nível de permissividade gigantesco contra as nossas crianças. E isso é muito sério. E essas pessoas, estão com a consciência cauterizada, porque elas não só promovem ensinos de espíritos enganadores, como elas promovem mentiras para enganar as nossas crianças. E o que há de fato nisso? Há um investimento intencional através de, e aí que eu digo para você que o que eu estou falando é comprovável, através de jogos, de filmes, de livros, de literatura, de fábulas, de desenhos, de brinquedos, de músicas, de entretenimentos, entre aspas, né? De ideologias nefastas nas escolas, nas universidades. Há um investimento intencional com um apelo para atrair de forma sutil ou explícita para seduzir essa geração. Preparando essa geração para um fim. Para receber, para reverenciar, para se submeter, para até mesmo adorar uma única pessoa, um homem, um antideus, o anticristo. Isso não é a teoria da conspiração. Sabe, pessoal, os sinais, preste bem atenção, os sinais de Deus sempre revelaram o seu poder divino, sempre revelaram ao mundo a sua existência. Os sinais de Deus sempre revelaram a sua glória. Os sinais de Deus sempre revelam o seu amor. Quantos sinais de Deus acontecem todos os dias? Você está vivo é um sinal de Deus. Você está vivo é um sinal de Deus. Quantos milagres nós vivemos, quantas curas recebemos, quantas maravilhas Deus tem realizado nessa terra. Isso está registrado na Bíblia. Quantos sinais maravilhosos. Mas Apocalipse 13:14 diz assim, preste bem atenção, vamos entrar na área da sedução. Eu comecei falando para você que existe uma intencionalidade em jogos, filmes, literaturas, fábulas, desenhos, músicas, entretenimentos, ideologias para seduzir. Agora preste atenção no que é essa sedução. Apocalipse 13:14 diz: seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta. Aquele que foi ferido à espada e sobreviveu. 15. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta. Dar vida à imagem. Preste bem atenção. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem. Adorassem a imagem. Preste bem atenção da besta. Existe sim uma sedução para conduzir essa geração para uma tecnologia. Não estou demonizando a tecnologia, por favor, me entenda. Eu estou usando a tecnologia. Eu estou falando com você através da tecnologia. Eu pesquiso através da tecnologia. Eu faço o meu roteiro com tecnologia. Eu não estou demonizando a tecnologia. Eu quero chamar você para um espírito de moderação, como está em 2 Timóteo capítulo 1.
Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor e moderação. Existe uma ambiência de sedução para a construção de uma geração que vai aceitar, reverenciar, respeitar e adorar uma imagem. Uma imagem. Sabe o que é isso? É uma idolatria. Deus abomina idolatria. O ser humano foi feito para adorar ao Criador dos céus e da terra. O Senhor é Deus, o grande eu sou, o único que é digno de toda adoração. E esta adoração à imagem é uma abominação ao Senhor. E chegará um tempo, e não está muito longe, em quem não adorar a imagem morrerá. Então, eu não estou aqui querendo te assustar, nem colocar terror no seu coração. Eu estou querendo dizer para você que a Bíblia já previa esse tempo que nós estamos vivendo. E você precisa discernir esse tempo. Eu preciso discernir esse tempo. E nós, como adultos, precisamos conduzir as nossas crianças. Não podemos entregá-las à tecnologia. Porque existem mentes por detrás da tecnologia. Ela não se criou sozinha. Diga-se de passagem, a maior parte dessas mentes brilhantes, né, estão cauterizadas. São muito inteligentes, criaram sim a tecnologia. Mas são mentes cauterizadas para o bem ou para o mal. Não tem, como a gente falou aqui, não tem consciência moral. Simplesmente estão desenvolvendo suas inteligências e entregando para a humanidade. Mas alguém tem que ser moderador. Alguém tem que ter moderação. Alguém tem que ter bom senso. Alguém tem que discernir entre o bem e o mal. E se as crianças, elas não têm ainda essa estrutura, quem tem que fazer isso somos nós, educadores, cristãos, pais. Pode até não ser cristão, mas somos nós. Apocalipse 18, 23d diz assim: porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Percebe que continua a sedução? Sedução significa persuadir, atrair, cativar, convencer alguém a fazer algo, ou ainda levar esse alguém a ter um comportamento inadequado. Queridos, deixa eu fazer um parêntese. Vamos ser honestos? Quantos vídeos você já viu de pais denunciando jogos que induzem as crianças a atentar contra a vida dos seus pais? Vídeos que estão ensinando as crianças a atentar contra a sua própria vida. Ou a fazer mal em si mesmos, né? Fazer mal em si mesmos. Seja honesto. Quantas denúncias você já ouviu? Quantas denúncias você já ouviu falar sobre brinquedos que trazem uma presença maligna para dentro da casa, para a vida da criança? Quantos? Eu já vi vários vídeos de pais, eu estou falando de pais denunciando, pais. Quantos delegados que protegem a infância você já ouviu denunciar jogos perniciosos, malignos, com um enredo maligno que promove incesto, que promove malignidade, que promove todo tipo de aberrações e, por fim, induz que a criança tire a própria vida ou a vida do outro. Somos honestos, vamos ser honestos.
Então, existe sim uma sedução para induzir as nossas crianças a um comportamento inadequado através de sugestões claras ou subjetivas. E o que é subjetivo? São as mensagens subliminares que estão dentro das músicas nos filmes, que estão dentro dos desenhos, que estão dentro dos filmes, das grandes produtoras de filmes, que eu não vou citar o nome aqui para nossa live não ser derrubada. Então, existem mensagens subliminares. Mensagens que mentes pensantes usam para transmitir todo tipo de informação para o subconsciente das nossas crianças. Então, não deixe sua criança assistir um filme se você antes não sentar e assistir. Não leve sua criança para o cinema, porque é modinha, sem você primeiro saber do que se trata o enredo daquele filme, a história daquele filme. Queridos, isso é muito sério. Isso vai ficando no subconsciente da sua criança. Aí ele se torna um adolescente autodestrutivo. Por quê? Porque o inconsciente dele está repleto de mensagens autodestrutivas. Sabe, nós estamos vivendo numa sociedade anti-infância. Vocês precisam se alertar sobre isso, pais. Crianças estão sendo usadas de diversas maneiras por adultos que não têm consciência moral, para não dizer um nome mais pesado. Sabe? Então, as nossas crianças estão sendo atacadas em todas as esferas. Não pense você que dentro das igrejas elas estão seguras. Não pense você que dentro das escolas elas estão seguras. Não pense você que elas estão seguras na casa do seu vizinho, na casa da sua amiga, do seu amigo. Elas não estão seguras. Porque existe uma ambiência de sedução para praticar comportamentos inadequados. Falando em filme e mensagens subliminares, deixa eu lhe dizer uma coisa. O filme A Pequena Sereia, ele mostra que ela pretende se casar, mas isso só seria possível se uma bruxa, se ela assinasse o contrato com uma bruxa vendendo a sua voz. Isso é o quê? Pacto, ocultismo, feitiçaria. O 101 Dálmatas. Há uma mulher má, cujo nome dela é Cruella de Vil. Sabe o que é de Vil? É diabo em inglês. O Mowgli. Vai vendo. Há uma cena que diz, uma serpente, hein? A serpente diz, olhe nos meus olhos e eu vou levá-lo ao abismo e você nunca mais poderá sair de lá. A serpente diz isso para a menina, a Mowgli. Ah, sabe o nome do gato da Cinderela? É Lúcifer. E sabe o que significa a palavra Pocahontas? Poca é espírito, Hontas é abismo. Espírito invocado do abismo. Ah, não, mas o Rei Leão eu assisti também, muitas vezes. Mas lá ensina-se que o Simba olha para as estrelas e diz que o espírito que está lá nas estrelas vai os guiá-lo. E que o irmão Mufasa, que aparece com aqueles trejeitos que vocês já sabem, que eu não vou citar também, ele pode ensinar o seu pai a falar, pode ensinar o Simba, o Rafiki diz que pode ensinar o Simba a falar com o pai que já morreu.
Ninguém fala com os mortos. E eu não estou aqui ofendendo a sua religião. Eu sou uma educadora cristã. E a minha cosmovisão é bíblica. E a Bíblia diz que, Hebreus 9, 27, após a morte, segue-se o juízo. Tem uma parábola que Jesus contou em Lucas capítulo, não me lembro agora. Jesus fala sobre o Lázaro e o rico. E quando um morreu, foi para o seio de Abraão e o outro foi para um lugar de tormento. E não pode haver comunicação. Quem está aqui passa para lá, quem está lá passa para cá. Há um abismo, não há comunicação, tá? Então, sabe o Aladim? Há uma cena onde ele sobe no tapete e ele diz rapidamente, mate-se. Sabe a Bela e a Fera? Em muitos momentos que parece dócil e amiga, em outros momentos revela sua raiva e seu ódio. Beauty and the Beast, cuja tradução correta seria A Bela e a Besta. Então, queridos, nos brinquedos, nos jogos, sabe? Nos jogos de bancas, de jornal. Sabe o Advance de Dugon Dragão? Calabouços e Dragões. Sabe? Aí você para e pensa assim, não tô demonizando, pessoal. Não tô. Sério. Existem jogos educativos e eu vou te dar hoje uma lista de livros, de coisas educativas que podem ajudar muito você a conduzir seu filho no caminho em que ele deve andar. Então, existe sim mensagens subliminares. Isso é feitiçaria, né? E para quem não sabe o que é feitiçaria, é manipulação da realidade através de ferramentas que são condenadas por Deus. É abominação a Deus. Jogos de adivinhação, tudo se tornou agora modinha. Sabe, jogos de adivinhação, contato com o mundo espiritual de forma não aprovada por Deus. Isso é uma rebelião contra Deus, pessoal. E é uma tentativa de manipular essas forças para os seus fins próprios. E você acha que isso não tem uma conta para pagar? Você acha que abrindo essas portas do inferno, quem tem contato com isso não vai ter um comprometimento? É muito sério tudo isso. É muito sério tudo isso. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que é pai, você que é mãe, você que é tutor, que é vó, que é tia, que é líder de ministério infantil, você que ama as crianças, você que tem empatia, se coloca no lugar das crianças, você que foi uma criança abandonada, abusada, você que foi uma criança violada em todos os seus direitos, você é uma criança que sofreu, que hoje é um adulto e sabe que isso tem um peso muito grande na vida do adulto, que todas essas questões que estão sendo abordadas e dissimuladas contra as nossas crianças, porque é uma dissimulação muito grande, é uma normatização, uma normalização das coisas perniciosas, isso é dissimular, porque isso vai prejudicar as nossas crianças, isso é chamar de paz quando não há paz. Nós falamos isso na live anterior, nós não podemos nos calar e aceitar isso como paz, não podemos. Você quer mais exemplos de como há um ambiente intencional para seduzir para esse tipo de manifestação perniciosa, maligna? Por isso que o tema dessa live é o ataque do inimigo, os ataques do inimigo às crianças.
Pois bem, vamos falar das datas festivas? A Páscoa, que comemora a saída do povo do Egito, a libertação da escravidão e para nós cristãos a morte e ressurreição de Cristo, foi substituída por um animalzinho e pelo chocolate. E sabe a simbologia do coelho? É a simbologia de uma deusa pagã, a deusa da fertilidade. A Páscoa, sagrada, simboliza a morte e a ressurreição de Jesus. Está substituída pelo coelho e pelo chocolate. Sabe a Reforma Protestante? Dia 31 de outubro, que comemora um marco para nós cristãos evangélicos, foi substituída pelo Halloween. Sabe o Natal? O Natal, que comemora o nascimento de Jesus, embora realmente não seja a data específica, real do dia que Jesus nasceu, mas criou-se uma data simbólica para comemorar o nascimento de Jesus. Foi substituída pelo comércio, por um velhinho de barba branca, roupa vermelha, gorro vermelho, com saco de presente nas costas, que remonta ao Nicolau, que também é um santo. Sem contar que existem lugares individualizados com simbologia pesada, monumentos erguidos a falsos deuses. E as nossas crianças estão sendo levadas para esses lugares. Sabia que tem acampamentos que ensinam as crianças a não acreditarem em Deus? E sabe, pessoal, na busca desse vale encantado, os valores entram em crise. Na nossa sociedade contemporânea, o processo de reencantamento do mundo colocou em crise os verdadeiros valores, a fragmentação de um mercado religioso e a busca de uma nova espiritualidade tem feito a gente não só de se desviar dos caminhos, das veredas do Senhor, mas perder as nossas crianças, que é a próxima geração. Bom, e qual o objetivo dessa sedução toda? Preparar o mundo, as nações, para receberem, adorarem e se submeterem ao antideus. Não é teoria da conspiração. Veja tudo aquilo que eu já mostrei para você. Tá? Para que isso se cumpra, não poderá haver fé verdadeira. O objetivo de tudo isso é afastar essa nova geração da fé em Deus. Porque só pode ser manipulado quem não tem fé em Deus, quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece Deus. Esse vai ser facilmente manipulado. Vamos ler Atos 13 para a gente finalizar? Do 7 ao 12, eu vou te contar uma história que aconteceu, é real e verdadeira, e está registrada aqui no livro de Atos. Eu não sei se você já ouviu falar no apóstolo Paulo, mas foi um grande homem de Deus, um precursor da igreja primitiva. Ele estava com o procônsul, uma autoridade, chamava Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E o procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, Barnabé, que era o seu companheiro de viagem, missionário, Paulo foi convidado a pregar a palavra de Deus para um procônsul, porque esse procônsul estava desejoso de ouvir a palavra de Deus, aquilo que você está ouvindo aqui agora. Mas Saulo, que também é chamado Paulo, se deparou com a seguinte situação. Nesse ambiente, tinha um homem mago chamado Elimas. E ele se opunha. Ele se colocou como opositor. Ele se opunha a Paulo
procurando afastar da fé o procônsul. Será por quê, né? Será porque esse homem estava naquele momento, naquele lugar, exatamente quando o procônsul convida Paulo para falar a palavra de Deus que ele ansiava em ouvir. E aí esse homem se colocou contra, opunha, obstruiu, né? Vamos falar assim, com um objetivo, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, o mago, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda injustiça, ou melhor, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E aqui eu estou indo para o final da nossa live. Quem é o inimigo? Você sabe quem é o inimigo? Que ataca as nossas crianças? Paulo diz: diabo. E está cheio de filho do diabo. Cheio de todo engano. Pessoas cheias de toda maldade. Inimigo de toda justiça. Que pervertem o caminho do Senhor. Pervertem. Tem gente que entra falando da palavra de Deus, mas perversão no coração. Mentindo, enganando. São os falsos mestres, os enganadores. E tem aqueles que são enganadores por excelência mesmo, que não estão nem aí para a palavra de Deus e estão enganando. Só vou te dizer uma coisa. As nossas crianças estão sendo atacadas por alguém que é cheio de engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça. Você acha que a gente pode se calar? Que a gente não pode fazer nada? Ficar calado? Fazer de conta que a gente não viu, não está vendo o que está acontecendo? Dizer que há paz quando não há paz? E qual é o objetivo dessa gente maldosa, filha de Belial, inimiga de toda justiça, cheia de maldade, de engano, com essas práticas enganosas contra as nossas crianças? Qual é o seu objetivo? Perverter os retos caminhos do Senhor. A palavra perverter significa perturbar a ordem, o estado natural das coisas estabelecidas por Deus. Corromper princípios, valores, gerar desordem da ordem criada por Deus. Os retos caminhos do Senhor, aonde Ele ordena a bênção para seus filhos. Queridos, o inimigo, ele sabe, ele conhece a Bíblia. Por isso você deve conhecer a Bíblia. Sabia? Você deve conhecer a Bíblia. Porque o inimigo, ele conhece a Bíblia. E ele sabe que Deus ordena a bênção para aqueles que andam nos seus retos caminhos e obedecem a sua palavra e os seus mandamentos. Então ele faz todo mundo, quem ele puder, grandes e pequenos, a andarem fora do caminho do Senhor, para não serem abençoados. Olha de novo a questão da bênção. Para não serem amaldiçoados, para se perderem. Quer conhecer a Bíblia? Baixe uma. Tem o aplicativo YouVersion, gratuito, excelente. Tem também a Bíblia Strong, muito boa.
Eu uso, esses são os que eu uso, tá? E tem bíblias físicas. Ah, vou te dar outra dica. Tem uma lição na APEC. A APEC é a Aliança Pró-Evangelização de Crianças. No site, na livraria, tem uma lição chamada assim, A Nova Era e a Bíblia. Tá? Eu tenho a convicção, pessoal, da necessidade de salvação das nossas crianças. E sei que elas podem ser salvas. Mateus 18,14 diz, assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que um só destes pequeninos se perca. E para finalizar, eu quero lhe mostrar alguns livros. Eu quero dar dicas aqui para os pais. Compre Bíblias, ó, essa aqui é em quadrinhos, tá vendo? Bíblia em ação. Ó, toda ilustrada. Ó que linda essa Bíblia. Toda ilustrada. Viu? Bíblia em ação. Se você estimula a sua criança a ler a Bíblia. Deixa eu te mostrar alguns livros. Esse é o livro Os Ataques do Inimigo às Crianças, do pastor e missionário Gilberto Seletti, que eu comentei aqui na live. A gente tem esse aqui, Psicologia da Criança, Roberta Fay e Eunice Johnson. Esses livros você vai encontrar na livraria da PEC. Sam Dorothy, Como é Deus? Tem lições prontinhas aqui, ó. Tá vendo? Para você ensinar para a criança como é Deus. Tem outros do Dolly Stanford. A criança pergunta cada coisa. Também da PEC. Como conduzir a criança a Cristo. Sam Dorothy. Os bebês. Não entregue celular na mão dos seus bebês. Estude, invista. Não são pequenos demais. Da Viviane Moraes de Souza. Não são pequenos demais. E da PEC também, da Sam Dorothy. Por que evangelizar crianças? Esses são alguns livros que você pode encontrar na livraria online da PEC. Gente, eu não estou aqui fazendo venda de nada. Eu estou dando um suporte para os pais que precisam de conteúdo, de investir, de ferramentas para lidar com a geração Y, Z, alfa, beta, que vai nascer, ainda não nasceu. E devocionais. Aqui eu tenho esse da Kelly Rangel, da editora AD Santos, devocionais diários, uma leitura para inspirar suas crianças, baseadas na Bíblia, narrando experiências. Essa aqui é da Christy Hall, essa aqui você já pode usar para adolescentes, ó. Também são devocionais. Altos Papos, da editora Mundo Cristão. E uma Bíblia excelente para você que está me assistindo e é professor de ministério infantil, é educador, é líder. Essa Bíblia da PEC, ó. Bíblia de Recursos para Ministério com Crianças. Editora Agnus. Ela é da PEC. Tá? Da PEC. Editora Agnus. Você também encontra no site da PEC, livraria online. Pessoal, é isso. Compartilhei com vocês a urgência de investirmos em conteúdo, em ferramentas. Ah, e mais uma coisa, deixa eu te falar. Povo da pedagogia da construção. Nós somos da pedagogia da construção. Esse nome não é por acaso. Ajude a construir a identidade do seu filho, o destino dele.
segundo a palavra de Deus. Você não vai se arrepender. Eu vou deixar aqui dicas de livros de ciência e fé com homens de Deus. Vou deixar, também vai estar na descrição desse vídeo, algumas contas no Instagram que você pode seguir, onde você vai encontrar material para ensino fundamental, em que o TDI, que é a teoria do design inteligente, está sendo desenvolvida para combater a mentira do evolucionismo. Se você acredita que você veio de macaco, ok, eu respeito, mas eu nunca acreditei nisso, tá? E com todo respeito, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua criança, as suas crianças. Ore por elas. Vamos orar? Pai, diante da tua presença, eu quero te agradecer por mais essa live em favor das nossas crianças. Senhor, que essa live possa produzir um efeito edificante na vida de todos aqueles que puderem assistir, Senhor. Desperta aqueles que estão dormindo. Guarda as nossas crianças, livra-las do mal. Eu as entrego em tuas mãos, Jesus, e reivindico cada uma delas para ti. Nós não abriremos mão das nossas crianças para o inimigo. Protege cada uma delas com teu sangue, Jesus. Dá-nos um dia de paz em tua presença e livra-nos do mal. E que essa live produza o efeito para o qual o Senhor está enviando essa mensagem. E o teu nome, Jesus, seja glorificado. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te amo, Pai, de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe o Brasil.